Hoje nós estamos no segundo capítulo desse livro de Esdras. Estamos falando sobre esse tempo de restauração do final do cativeiro. E esse capítulo 2 de Esdras, pelo menos em número de versículos, aqui muitos versículos são curtinhos, mas em número de versículos é um capítulo comprido, né? Tem 70 versículos. E é daqueles capítulos que a gente geralmente pula quando vamos fazer alguma leitura, principalmente se é uma leitura mais devocional. É um capítulo, tem vários capítulos assim na Bíblia, tem muitas genealogias em 1 Crônicas, tem outros capítulos que tem muitas medidas do templo, do tabernáculo. Então tem alguns capítulos que são bem mais difíceis da gente tirar algum proveito, e a gente até reconhece que é importante ter esses registros, faz parte de entender a sequência da história, tem um certo valor, mas é difícil a gente tirar algo de edificação, tirar uma lição espiritual. Mas em todas as coisas, tudo que tem nas Escrituras realmente tem muitos segredos, muitos tesouros, muitas coisas maravilhosas. Algumas coisas são mais, talvez, curiosidades, tem significados dos nomes, se você estudar realmente a sequência genealógica, tem diferenças entre uma genealogia e outra, enfim, tem muitos fatos que têm significado, algumas coisas são mais históricas ou curiosidades, mas todas as coisas têm uma grande importância, porque a história, a narrativa, essa história que nós temos na Bíblia, é uma história real, não é uma coisa inventada, não é uma alegoria. Tem coisas alegóricas na história, mas não é uma coisa assim, simplesmente uma história bonita que alguém contou, mas que não foi verdadeiramente histórico, não aconteceu na história. Então, tem muitas coisas importantes e hoje nós vamos procurar extrair algumas coisas que o Senhor trouxe, que o Senhor pode trazer, que faz parte dessa história da restauração. Vamos pedir ajuda do Senhor, vamos entregar nosso coração, nosso espírito, vamos nos abrir para realmente entender que em cada aspecto dessa história antiga, Deus tem algo para nos ensinar hoje também. Senhor, nós somos muito gratos a Ti, ó Deus, por ter acontecido essa história, por ter havido uma nação, não só pessoas individuais que foram fiéis a Ti, mas houve um povo, e não só numa geração, houve uma continuidade. O Senhor não é alguém que começa algo e depois, como uma criança apagando a louça, começando tudo de novo, mas o Senhor tem algo que tem continuidade, e nós fazemos parte dessa continuidade, mesmo não fazendo parte fisicamente, biologicamente do mesmo povo de Israel. Então, Senhor, nós sabemos que muitas coisas, como Paulo fala em Coríntios, muitas coisas foram narradas, foram registradas para nós, para que nós pudéssemos ter um entendimento maior, para que nós pudéssemos ter uma identidade. O Senhor nos resgatou, nós não éramos ninguém, mas o Senhor nos inseriu numa história, numa continuidade. Então isso nos dá sentido, nos dá propósito, e isso nos faz sentir parte daquilo que o Senhor está fazendo. Então, ó Deus, nós dependemos do Senhor, sabemos que tem muitas coisas que ainda não somos capazes de entender ou de descobrir, mas aquilo que o Senhor puder nos mostrar, que sirva para nos orientar na nossa jornada, para nos dar propósito na geração que estamos vivendo hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, nós já vimos no capítulo 1, a respeito desse momento kairós, desse momento muito empolgante, muito emocionante, em que um período longo
de cativeiro, um período em que tudo parecia estar apagado e parecia que Deus nem tinha condições de fazer algo diferente. Quando você vive numa certa situação, a geração que viveu na Babilônia, eles não conseguiam enxergar como é que isso vai terminar, de que forma, como é que a história vai mudar. Parecia que, eu creio que por muitos anos, parecia que nada ia mudar naquele contexto. E nós temos essa sensação, eu sempre me lembro assim, de ter sido criado na época da Guerra Fria e tinha essas potências, a União Soviética, a China, mas principalmente a União Soviética e todos os países que faziam parte daquele bloco, e havia assim sempre essa tensão no mundo, e a gente não imaginava como que aquele sistema ia acabar. E realmente, assim, de repente, em 1989, houve o sistema comunista na Rússia. O comunismo existe ainda hoje, mas aquele sistema que existia na União Soviética e todo o sistema, todo o governo como existia naquela época, ruiu. E o muro de Berlim, né, entre as duas partes da cidade de Berlim, na Alemanha, que representava aquela divisão, também veio abaixo. Então, tem coisas que Deus muda. Quem imaginava no tempo em que Israel não era uma nação e os turcos, o Império Otomano dominava toda aquela região, quem poderia imaginar como é que aquilo ia mudar? O sionismo sempre existiu no coração do povo judeu, mas como movimento surgiu no século XIX, quando não tinha aparentemente nenhuma possibilidade. Até cogitaram a possibilidade de criar uma nação para os judeus no continente africano, porque onde era mesmo a terra deles, eles não conseguiam imaginar como que aquilo poderia voltar a ficar nas mãos deles. Então Deus muda situações que aparentemente não tem possibilidade de mudar. Dentro de um período de tempo, você imagina que aquilo é impossível mudar. Então, o capítulo 1 já prepara muito, fala de Ciro, fala de como Deus despertou o coração das pessoas, fala de como os vizinhos, ou do povo judeu, ou os que não eram judeus, foram ajudando, contribuindo para aqueles que iam voltar, pudessem ter condições. Então, vimos toda essa preparação. Mas, mesmo assim, o primeiro versículo de Esdras 2, eu leio e parece assim uma coisa muito incrível, muito inacreditável. Como que isso poderia acontecer? Então, vamos ler esse primeiro versículo, que é fundamental para o capítulo todo. Fala, são estes os filhos da província. Isso é uma linguagem, uma terminologia desse império, tanto do império da Babilônia, como agora do império da Pérsia. Eles tratavam as diversas partes do império como províncias. Então, a parte de nem todo Israel, mas a parte de Judeia, onde ficava Jerusalém, era uma província, era uma das províncias do império. Então, são estes os filhos da província que subiram do cativeiro. Então, depois de toda essa preparação no capítulo 1, mas esse é o momento histórico, esse é o momento em que realmente aconteceu. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, ou seja, não foram todos os exilados, temos visto isso. Foi alguns, eu vi esse cálculo, mas eu acho que ninguém sabe ao certo, né? É um chute, eu penso, né? Mas eu vi em algum lugar que esse grupo, que deu mais ou menos 50 mil pessoas, que vai enumerar, que vai relacionar aqui no capítulo 2, esse grupo representava, segundo alguns, apenas 5%
dos que foram, dos que estavam ali naquela época. Então, porque foi levado um grupo para o cativeiro e esse grupo foi se multiplicando. Então, nessa época, quando eles estavam voltando, segundo alguns, esse grupo que voltou representava apenas 5%. Eu não sei se esse cálculo tem alguma base, mas é interessante notar que era um grupo pequeno, que era um grupo insignificante, nós podemos dizer, um grupo muito pequeno em vista do grupo todo, e em vista também de quantas pessoas, 50 mil pessoas, qual era a população do povo judeu na época que eles foram para o cativeiro, população total, também não faço ideia, mas claro que eram alguns milhões. Então, se quando saíram do Egito, eles eram em torno contando homens e mulheres, né? Era em torno de 2 ou 3 milhões, eles calculam que saíram do Egito. Imaginem, nesse tempo, já tinha ido uma boa parte, né? As 10 tribos tinham ido para o cativeiro mais de 100 anos antes. Então, assim, foram diminuindo, né? Eles foram sendo reduzidos. E um grupo, também não tão grande, foi para o cativeiro e agora um grupo menor ainda está voltando. Então, essa ideia que nós temos visto de um remanescente, um grupo pequeno, Deus vai cortando, reduzindo, como uma videira, como uma parreira que está sendo podada drasticamente para que depois volte a dar fruto. Mas é um grupo que está saindo do cativeiro e voltando. Então, dentre os exilados, um grupo, e aqui no versículo 1, o texto faz questão de dizer que é um grupo que fazia parte do grupo original que foi para o cativeiro. Algumas pessoas, a Bíblia depois, né, Esdras depois vai falar que algumas pessoas, entre essas que voltaram, algumas pessoas eram provavelmente crianças na época, mas eram daqueles que tinham saído do cativeiro. Então, mas claro que a maior parte daquela geração tinha morrido. Mas eram descendentes, era esse mesmo grupo que tinha ido para o cativeiro que está voltando. Então, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Então, primeira coisa que queremos ressaltar aqui é realmente a importância desse grupo que está retornando, desse grupo que está voltando para Israel e que é o mesmo grupo, assim, descendentes ou alguns dos mesmos que foram para o cativeiro. Então, nós vamos continuar dando ênfase e destaque a esse, talvez o ponto mais importante de todo esse capítulo, mostra os nomes, os grupos de pessoas, mas uma coisa assim que o texto faz muita questão de enfatizar é que não é um grupo diferente, não Deus acabou com o povo naquela época que foi para o cativeiro e ele vai levantar outras pessoas. A gente tem um pouco dessa ideia no Novo Testamento, quando fala de gentios, quando fala que o evangelho era apresentado para os judeus e eles não aceitavam, então depois as portas eram abertas para os gentios. Então tem muitas vezes na Nova Aliança bastante, né, o Novo Testamento, Jesus veio trazendo algo novo, diferente, além daquilo que eles já tinham, né? Jesus foi além da velha aliança. Ele falou assim, antigamente falava assim, mas eu falo de uma outra forma. Então a gente tem uma ideia correta de que Jesus veio e trouxe algo novo, ele introduziu um novo capítulo, ele foi além da velha aliança, ele foi além do povo de Israel, ele incluiu os gentios. Então, tem até aquela parábola de Jesus que ele conta
da vinha e dos que eram responsáveis pela vinha de Deus, e eles foram rejeitando os profetas, rejeitando o próprio Filho de Deus. E aí Jesus termina a parábola dizendo, olha, o dono da vinha, que é Deus, ele vai tirar esses que cuidavam da vinha e vai entregar para outras pessoas. Então eu estou dando esses exemplos para dizer que a Bíblia fala realmente de algo que nós podemos chamar de descontinuidade. Ou seja, Deus introduz um novo capítulo. Deus vinha fazendo as coisas de uma certa forma e ele chega uma hora que ele introduz um novo passo que muitas vezes é visto como um passo que anula o velho. O livro de Hebreus fala de uma nova aliança melhor do que a antiga, um sacerdote melhor, um sacrifício melhor, uma casa melhor, e que a velha aliança é removida para dar lugar ao novo. Então, o Novo Testamento traz essas ideias, esse conceito de descontinuidade, para mostrar que Deus realmente estava começando algo novo. E os profetas falaram disso, eis que um dia eu vou fazer uma nova aliança. Mas algo que, com essa ênfase que dominou praticamente toda a história da igreja, agora 2000 anos, a igreja tem falado muito sobre um novo povo, uma nova aliança e tudo diferente. Então, quando nós falamos sobre restauração, e esse livro de Esdras e esse capítulo 2 que vai falar sobre as pessoas, quais foram as pessoas, que grupo que Deus levantou para voltar para Jerusalém. Então nós queremos entender um pouco sobre essa ideia de restauração. O que significa restauração? Restauração não é bem a ideia de algo que anula, que remove o antigo, mas a ideia de restaurar é de trazer de volta o que se perdeu antes. Então, esse livro né, toda essa época que nós estamos começando a estudar, que chama Restauração, é um período que fala muito para nós, porque nós queremos entender o que é restauração e como que isso entra em todo esse plano de Deus, envolvendo coisas novas, mas envolvendo também uma continuidade. Até hoje, os teólogos falam muito sobre continuidade e descontinuidade. E é uma tensão, são dois aspectos que parecem contrários, mas que as duas coisas são importantes. Mas nós vamos explicando, vamos procurando entender um pouco melhor. Primeiro eu coloquei essa lista aqui, mas está também no esboço, que vocês também têm, né, um esboço desse capítulo. Eu coloquei aqui só para ficar mais fácil assim, de visualizar. Mas uma das coisas principais que nós temos aqui nesse capítulo não é uma lista aleatória. Então, juntaram todo mundo que ia voltar, vão pegar o nome de todo mundo, pelo menos grupos. É claro que aqui não tem 50 mil nomes, mas eram agrupados, né? Fala assim de grupos. E a coisa principal que nós vemos nesse capítulo é que há uma classificação. Houve vários tipos, vários grupos de pessoas que retornaram para Jerusalém. Então, aqui está resumido, vou colocar aqui para a gente poder visualizar. Então, em primeiro lugar, eu vou colocando os itens aqui, e eu vou falar também os versículos do capítulo 2 para você poder acompanhar. Então, esse primeiro item aqui, eu coloquei líderes, mas na verdade não uso essa palavra. A gente sabe que são líderes por causa dos dois primeiros nomes que aparecem. Então, aqui nós vamos ver então toda a relação das pessoas que voltaram para Jerusalém, e a primeira lista, primeiro grupo que aparece no versículo 2
são os quais vieram, né, todo o povo veio com Zorobabel, a gente deve lembrar desse nome, né, Zorobabel, Jesua, que em outros lugares, por exemplo, em Zacarias 3, aparece com uma outra maneira de escrever, Josué. Jesua em alguns lugares, e outros lugares aparece como Josué, é o mesmo nome no hebraico. Então, esses dois primeiros nomes, que nós vamos falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco, eles foram os dois principais líderes, né? Eles vão aparecer na história, na sequência. Então aparece Zorobabel, que é da linhagem de Davi. Ele nunca se tornou rei, nunca foi chamado de rei, mas ele era da linhagem de Davi, e depois a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre onde que ele aparece na genealogia, mas só para a gente lembrar que em Mateus 1, que também tem uma lista de nomes, que nem sempre a gente dá muita atenção para isso, mas em Mateus 1, que faz questão de mostrar que Jesus não nasceu em qualquer nação do mundo, não nasceu em qualquer tribo, não nasceu de qualquer família. Jesus nasceu dentro de uma linhagem específica, conforme Deus havia prometido. Então, Deus não faz as coisas por acaso. E hoje nós sabemos que eu faço parte do povo de Deus não porque eu tenha nascido de uma família especial, de uma nação, de um povo especial. Hoje nós somos incluídos de todas as línguas, raças, povos e nações. Mas existe algo que é literal. Deus realmente mandou Jesus, o Deus em carne, para a nação de Israel e dentro da linhagem de Davi, como Deus tinha prometido. E Zorobabel faz parte dessa linhagem. E depois Jesua, ou Josué, ele é da linhagem dos sacerdotes. Então, os dois primeiros nomes dessa lista são Zorobabel, da linhagem de Davi, e Jesua, da linhagem dos sacerdotes. Então, nós temos essa coisa importante, que Deus dava muita importância, que tinha que ter a linhagem de Davi, tinha que ter a linhagem dos reis, e tinha que ter os sacerdotes, né? E não eram o sacerdote não governava e o rei não era sacerdote, não misturava as duas coisas. Então esse era sempre um princípio muito importante. Em Jesus nós temos um rei e um sacerdote junto, mas só Jesus podia fazer isso. Até hoje Deus não quer que essas funções sejam misturadas. Deus separa, Deus não concentra tudo numa pessoa só. Deus não dá todos os dons. É muito importante dentro de uma igreja não só pessoas diferentes, mas até assim focos diferentes, grupos diferentes, cuidando daquilo que é o nosso serviço sacerdotal, e outros cuidando mais da administração, das coisas práticas. E também nós temos esse exemplo na sociedade, que Deus não quer que o governo do mundo seja também a voz definitiva na igreja, e Deus não quer que a igreja entre nessa questão de governo do mundo. Então, Deus separa essas coisas, porque no nosso estado de homens caídos, nós não temos condições de reunir todas as funções, e Deus quer realmente que haja uma complementação. E isso faz parte até da Trindade, que o Pai faz coisas, o Filho faz outras, o Espírito Santo outras, são um só, eles têm um só coração, se complementam, estão em harmonia, mas a unidade da Trindade, a unidade de Pai, Filho e Espírito Santo, não faz misturar as funções. Eles são um só, mas o Filho não é o Pai não é o Filho, e nenhum dos dois é o Espírito Santo. Então, essas coisas são interessantes para a gente ver. Então, Zorobabel e Jesua.
E a outra coisa que eu vou só observar aqui, aí tem o nome Neemias nesse versículo 2, mas é importante observar que esse Neemias não é o Neemias que tem um livro dele, que temos um outro livro na Bíblia que chama Neemias, que vem depois desse de Esdras, e esse Neemias nesse versículo não é aquele Neemias, porque aquele veio em torno de 100 anos depois desse momento histórico aqui. Então não era a mesma pessoa. Um outro nome que é mais conhecido aqui, que aparece no versículo 2, é Mordecai, que também não é o Mordecai do livro de Esther. Então, só para a gente observar isso. E mais um detalhe é que eu falei que são 12. Esse número 12 é significativo, a gente também vai mencionar isso um pouco mais ao longo desses detalhes que vamos vendo aqui, mas nesse versículo 2 do livro de Esdras, 2:2, aparecem 11 nomes. Eu estou falando 12 porque esse capítulo 2 de Esdras, ele é repetido no livro de Neemias. No livro de Neemias aparece, não é 100% igual, mas é uma lista que seria a mesma lista, só que tem algumas diferenças de alguns nomes, de alguns números, tem umas diferenças na lista, e uma das diferenças é que no livro de Neemias tem mais um nome além desses 11 aqui, por isso que a gente fala que se nós entendermos que a lista de Neemias complementa, ou que houve um erro na cópia de assim, porque evidentemente é a mesma lista, em grande parte a lista é igual. Neemias cita no livro dele porque ele quer mostrar que ele chegou muito depois desse momento, quase 100 anos depois, mas ele queria uma relação, ele queria saber quais eram as pessoas que tinham retornado de Babilônia. Então ele coloca a mesma lista lá. Então, se tem algum significado, assim, a gente acha importante que o 12 era o número de todas as 12 tribos de Israel, era um número que significava Jesus tinha 12 apóstolos, é um número de completude, é um número que representa o todo do povo de Deus. Então, se tinha 12 líderes aqui, é interessante, mas além disso, assim, o texto não faz menção disso. Então, esse é o primeiro grupo, de todos os grupos que vai falar. Então, no final do versículo 2 de Esdras 2, fala assim: a lista dos homens do povo de Israel. Isso é interessante, essa expressão, porque nós sabemos que o retorno para Israel não era assim das 12 tribos de Israel. Aquelas 10 tribos que foram para o cativeiro primeiro, elas são chamadas até hoje das 10 tribos perdidas, porque depois que eles foram para a Babilônia, nós não temos um relato histórico, nós não temos uma certeza, e tem muitas teorias, tem muitas histórias, algumas muito estranhas, a respeito dessas 10 tribos que não voltaram. Mas uma das primeiras coisas que nós queremos ver, até em relação a esses 12 líderes, é que, embora fosse um grupo pequeno, nem todas, assim, se era 5%, qual a porcentagem, mas de todas as pessoas que estavam ali, do povo de Israel, do povo de Judá, que estava ali na Babilônia, naquela região, um pequeno grupo voltou. Agora, esse pequeno grupo que voltou não correspondia àquelas outras 10 tribos, não era. Isso, o texto bíblico aqui é muito claro em falar. Inclusive, vamos só voltar no capítulo 1 para mostrar como que ele já tinha feito uma referência. Capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas. Porque quem era
quem tinha sobrado, quem tinha permanecido depois do cativeiro das 10 tribos, que aconteceu muito antes, né? Mais de um século antes dessa época. Quem tinha permanecido eram as tribos de Judá e Benjamim. É bem complicado essa questão das 12 tribos, né? Porque a gente fala 10 tribos, porque houve várias mudanças, né? Só para confundir um pouquinho, mas assim, se você for seguir Jacó, vamos pensar um pouquinho juntos aqui. Jacó teve 12 filhos, então 12 filhos são 12 tribos. Mas esses 12 filhos de Jacó, eles não eram contados, assim, houve algumas mudanças. Então, um dos 12 filhos de Jacó era Levi, mas Levi nunca foi contado como uma das 12 tribos. Levi, ele era parte, ele não tinha uma herança, uma parte territorial de Israel. Então, como é que eram 12 tribos se um dos filhos, uma das tribos não era contada? Levi não foi contado, mas em compensação, um dos filhos de Jacó, José, os 2 filhos dele, Efraim e Manassés, foram contados cada um como uma tribo. Então aí resolveu o problema das 12 tribos. Então tinha 13, né? Levi não era contado como tribo, mas por causa de José, um dos 12 filhos de Jacó, virou 2 tribos. Mas aí tem outro problema em relação a essa contagem de tribos, principalmente quando tinha o reino dividido. Nós falamos que eram 10 tribos, mas se nós formos pensar a rigor, o que tinha acontecido com as 12 tribos ali na distribuição de terras? Manassés, olha só, Manassés, que era um dos filhos de José, e José já tinha dobrado sua porção, né? Ele virou 2 tribos, mas na distribuição de terras, tinha uma parte de Manassés que ficava do lado oeste do Jordão e uma metade de Manassés que ficava do lado leste do Jordão. Então Manassés, de certa forma, em termos de território, virou 2 também. Por outro lado, Simeão, um dos 12 filhos de Jacó, ele teve a sua parte, ficou dentro da tribo de Judá e sumiu. Sumiu no sentido assim, depois as pessoas não separavam. Quando falava Judá, ninguém falava de Simeão, mas Simeão era um dos 12 filhos de Jacó. Então, quando nós falamos de 10 tribos, nós estamos falando em números redondos. E talvez a gente até poderia falar que Manassés virou 2 partes, então ele compensou o sumiço de Simeão. Mas tudo isso para dizer assim, que quando essas 10 tribos foram levadas para o cativeiro, claro que ficaram algumas pessoas na terra, mas muitas pessoas foram levadas pela Síria, nós não sabemos mais, pelo menos na sequência histórica, o que aconteceu com aquelas 10 tribos. E o reino do sul que ficou, Judá, era sempre considerado como Judá e Benjamim. Então, como eu falei, Simeão sumiu, né? Não era mais nomeado, não era mais assim, não ficava, eram 3 tribos, não. Falava que era Judá e Benjamim. E os levitas, que não eram contados como uma tribo separada. Então, quando o reino do norte acabou, foi para o cativeiro, aí, 130 anos depois, veio o rei Nabucodonosor e levou embora esse povo, essa parte do povo de Israel que ficou: Judá, Benjamim e os levitas. E são exatamente estes que fala aqui. Então, o que eu queria, assim, uma das coisas que a gente quer mostrar aqui é que os 70 anos de cativeiro que Deus profetizou por meio de Jeremias, os 70 anos de cativeiro acabaram. E quem voltou para a terra? Não sabemos nada sobre as outras 10 tribos, mas aquele povo que estava ali quando Nabucodonosor veio,
e que ficou na Babilônia, esse foi o povo que voltou. Então vamos prestar atenção nessas linhagens, nessas sequências, porque com certeza tudo isso aí tem um significado. Só antes de prosseguir, eu quero colocar mais um elemento que não aparece no livro de Esdras. Vamos abrir só rapidamente, só fazer conferir um detalhe, em 1 Crônicas 9. Quem conhece o livro de 1 Crônicas sabe que os primeiros 9 capítulos de 1 Crônicas é só genealogia. Então, quando você vai fazer a sua leitura, se você estiver lendo a Bíblia toda, geralmente as pessoas pulam esses capítulos, porque você vai ficar 9 capítulos só lendo nomes. Agora, como registro histórico, esses capítulos são muito importantes. E olha só, tem uma informação aqui, e só para também lembrar de um detalhe. A gente não tem provas conclusivas, mas todos os estudiosos acham que foi o próprio Esdras, ou seja, o mesmo que compilou esse livro que estamos estudando, que tem o nome dele, Esdras. O próprio Esdras provavelmente foi quem compilou 1º e 2º Crônicas, depois do cativeiro. Então, ele coloca no capítulo 9, 1 Crônicas 9, ele fala exatamente sobre essa época do cativeiro, do retorno. Então, 1 Crônicas 9:1 diz o seguinte: todo Israel foi registrado por genealogias, que estão inscritas no livro dos reis de Israel. Judá foi levado cativo para a Babilônia por causa da sua infidelidade. Os primeiros, agora ele está falando sobre o que aconteceu depois do cativeiro. Os primeiros a se restabelecerem nas suas propriedades e nas suas cidades, quer dizer, os primeiros que voltaram do cativeiro. Quem foi para o cativeiro? Aqui ele fala Judá, porque Judá incluía também Benjamim. Então, Judá foi levado cativo, e os primeiros a se estabelecerem nas suas propriedades, nas suas cidades, foram alguns israelitas. Então, o povo de Israel, tanto das 10 tribos, quanto o povo de Judá e Benjamim, eles eram todos conhecidos como israelitas. Esse nome que nós usamos hoje, hoje, quem é cidadão da nação de Israel é chamado israelense. Não sei por que mudou, mas israelita antigamente, israelense. Israelense hoje não seria uma etnia. Quem é israelense hoje? Pode ser um árabe, pode ser um judeu, pode ser alguém que não é judeu, nem árabe, mas são cidadãos de Israel. Agora, esse nome que nós usamos hoje, judeu, ele começou a ser usado exatamente no período do cativeiro. Judeu é derivado de Judá. Então, como de todo o povo de Israel, de como todo esse povo ficou a tribo, e até Benjamim, falei de Simeão que sumiu, Benjamim também praticamente sumiu. Nós sabemos que o apóstolo Paulo dizia, eu sou da tribo de Benjamim. Mas é difícil alguém, hoje ninguém nem sabe de que tribo são, mas os judeus, eles são considerados, o nome veio, mas não significa que todos sejam da tribo de Judá, mas esse nome veio de Judá. Então, os primeiros foram alguns israelitas, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Agora o versículo 3 nos dá uma informação que não temos no livro de Esdras. Então, por isso que é importante a gente comparar, uma parte completa a outra. É como os 12 líderes. No Esdras 2 são 11, mas em Neemias 7 nós encontramos mais um nome, então parece que eram 12. Então a Bíblia tem essas complementações, porque a Bíblia, nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, mas isso não significa que não tenha erros de cópias, alguns números não batem. Isso não é problema nenhum para a inspiração. Deus usou pessoas falhas. O conteúdo, a palavra, o sentido da palavra não tem erro, é inspirado por Deus,
mas não significa que não tenha erros, e isso é um outro assunto bem mais profundo para ver, mas nós não precisamos achar que cada detalhe, se foi encontrado algum erro de uma parte para outra, compara um relato de um evangelho com parte de outro evangelho, a mesma história, tem uma diferença. Então, são aspectos humanos das Escrituras. Mas olha só o versículo 3. Quem eram... Nós estamos querendo saber quem voltou para Jerusalém, quem era essa lista de exilados que voltou. Então nós temos dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, já tinha falado no versículo 2 que tinha sacerdotes e levitas, então até aqui bate com Esdras 1 e 2, que vai falar sobre o povo que era da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Tudo isso nós vamos encontrar nesse capítulo de Esdras 2. Mas 1 Crônicas 9, 3 fala outra coisa. E dos filhos de Efraim e Manassés que habitaram em Jerusalém. E isso nós temos registros naquele período do reino dividido, principalmente em 2 Crônicas, em várias ocasiões. Antes do cativeiro das 10 tribos e depois do cativeiro das 10 tribos. Houve uma migração. Pessoas, aqui fala Efraim e Manassés, mas isso é simbólico. Efraim e Manassés eram as duas tribos principais das 10 tribos, mas nós temos outras pessoas. Nós temos aquela profetisa Ana, que estava no templo quando Jesus nasceu, que diz que ela era de uma das 10 tribos, da tribo de Azer. Então nós temos pessoas, até depois do cativeiro, que sabiam que eram de outra tribo, que não era nem Judá nem Benjamim. Então nós temos uma coisa muito interessante, que em Judá e em Benjamim, naquela região, já havia um remanescente de outras tribos, havia um remanescente de outras das 10 tribos. Então nós temos com certeza representantes das 12 tribos, porém tudo estava em Jerusalém, em Judá. Eu tenho as minhas curiosidades, assim, cada pessoa assim, tem uma profecia em Ezequiel que fala que Deus vai unir, ele vai colocar, pegou até duas tábuas, dois pedaços de duas varas, assim, uniu, que eram como se fossem os dois reinos, o reino das 10 tribos e as outras, a outra de Judá, e que Deus vai unir, que Deus vai restaurar esse povo judeu. Tem umas coisas assim, só um parênteses rápido aqui, tem relatos de judeus, de comunidade de judeus, a gente fala judeu hoje, né, mas o povo de Israel, na Península Arábica, no país que hoje chama Iêmen, tem histórias de registros e povo que dizia que era da época do rei Salomão. Tem uns países na África onde tem surgido descendentes de Israel. Tem umas especulações recentes que o pessoal do Talibã, eles têm uns costumes que pode ser que eles sejam descendentes, né, de Israel. Então, assim, tem histórias, né, de outros países da Ásia, da África, a gente não sabe se são verdadeiros ou não, mas o povo judeu que foi espalhado, hoje ninguém consegue provar, eu sou de tal tribo, mas nós temos esse povo que foi espalhado por todas as partes da terra e que pode ser que faça parte de alguma tribo perdido. Mas o ponto principal aqui é que o povo que foi para o cativeiro daquele povo que foi para o cativeiro da Babilônia, é o povo que voltou. Ou seja, as Escrituras não fazem ligação com a restauração das 10 tribos. Aquele cativeiro das 10 tribos que foi feito pela Síria, a Bíblia não relata uma sequência, o que aconteceu, por isso que são chamadas 10 tribos perdidas. Nós temos remanescentes, representantes
das outras tribos que foram para Judá antes do cativeiro e que faziam parte desse povo que voltou. Então vamos voltar aqui, agora vamos tentar assim resumir os principais grupos desses que voltaram. Então, no versículo 2, nós vimos um grupo que seria dos líderes, embora não dê esse nome para eles, mas sabemos que Zorobabel e Jesua eram líderes. Então nós temos esse grupo de 11 ou 12 homens que estava mais à frente, e aí o versículo 2 termina dizendo assim, a lista dos homens do povo de Israel. Então nós temos um pequeno grupo, mas diante de Deus e diante, né, desse registro, eles foram identificados como sendo de Judá e Benjamim e dos levitas e sacerdotes, mas eles são chamados os homens do povo de Israel. Então nós tiramos aqui uma primeira conclusão muito importante, está no esboço aqui, na letra B, né? Nesse esboço que vocês têm desse capítulo, letra B, número 1, um pequeno grupo que representa toda a nação. Então eles eram um pequeno grupo, não eram assim tipo todas as 12 tribos voltando em massa, mas eles representavam, apesar de ser um grupo pequeno, eles representavam toda a nação de Israel. E nós vamos ver esse tema aparecendo outras vezes no livro de Esdras, quando eles foram reedificar o templo, eles ofereceram sacrifícios na casa de Deus, isso está em Esdras 6. Eles ofereceram sacrifícios na casa de Deus para representar as 12 tribos. Então, nós vimos como houve uma diminuição, foram espalhando, foram perdendo, Deus foi podando a nação, foi para o cativeiro, parecia que tinha acabado tudo, mas voltou um grupo pequeno, mas representando as 12 tribos, porque Deus tem interesse não num grupo pequeno, bom, agora não me interesso mais com Manassés, Efraim, Naftali, Zebulon, aquelas outras tribos, Deus não interessa mais, ele jogou fora. Não, Deus tem um propósito, Deus restaura as 12 tribos. Então, isso é um paradoxo, né? Como Deus fez isso, mas é importante observar. Então, essa é a lista dos homens do povo de Israel. Não é a lista dos homens só de Judá ou só de Benjamim, mas é a lista do povo de Israel. Agora, então, a segunda classificação, assim, ele coloca uma lista de pessoas. Ele não fala das tribos, ele não fala das funções. Então, a primeira lista, a gente fala assim, povo em geral. As pessoas que foram voltando para Jerusalém. Agora, assim, se você está acompanhando o esboço, agora nós estamos na letra A, número 2, né, que é o povo de Israel. São remanescentes representando as 12 tribos. E esse grupo... Então, esse é um dos grupos que foi feita uma classificação, e esse primeiro grupo, que é o grupo maior do povo em geral, ele é relacionado de duas maneiras. Então, tem dois subgrupos aqui. Esse povo que voltou para Jerusalém, para Judá, eles são identificados de duas maneiras. Então, nós temos do versículo 3, então, se você quiser ou acompanhar ou anotar, né, do versículo 3 até o versículo 19 ou 20, né? Tem uma dúvida se o 20 faz parte de qual grupo, mas de 3 a 19 ou 20, eles são identificados pelo nome de um pai, de alguém na família, assim, de um antecedente. Então, os filhos de Parós. Então, quem é Parós? Ele é alguém, eu não sei quais desses nomes que eles conseguem identificar em outras genealogias,
mas é alguém que identificava aquela família. As famílias eram tipos de clãs, de descendentes daquele homem, daquela pessoa da família. Então, de 3 a 19 ou 20, as pessoas são identificadas como descendentes de alguém, filhos de alguém. Agora, a partir do versículo, vamos dizer, a partir do versículo 21, eles são identificados não pelo nome de alguém, mas pela cidade. Então começa com Belém, todo mundo lembra da cidade de Belém. Algumas cidades são conhecidas, outras não. Então, inclusive Belém é uma cidade muito importante, onde nasceu Jesus, era uma cidade da tribo de Benjamim, só para vocês terem uma ideia assim, de que as cidades que são citadas aqui também são cidades dessa região, de Judá e Benjamim. Belém ficava muito próximo a Jerusalém, mas Jerusalém ficava na tribo de Judá e Belém ficava na tribo de Benjamim, mas era uma região só e era tudo muito próximo. E pela localização das cidades que eles conseguem identificar, ficava tudo num raio não muito distante de Jerusalém. Então, esse é outro aspecto que nós notamos nesse retorno, que, como nós temos falado, assim, qual que era o grande objetivo? O que Deus tinha em mente em trazer restauração? Ele tinha em mente restaurar a casa de Deus. Esse era o ponto principal. Ele não ficou pensando assim, olha, primeiro vamos, como na época quando eles entraram na terra com Josué, vamos conquistar a terra. Eles nem tinham a cidade de Jerusalém, nem sabiam onde que Deus ia colocar o nome quando eles entraram na terra. Então conquistaram a terra toda, cada um estabelecia a sua terra, mas hoje nessa restauração ele não está colocando na primeira, né, na lista de prioridades, nem aparece aqui a ideia assim de restaurar os 12 territórios, ou toda a terra de Israel. Era um grupo pequeno, o objetivo era Jerusalém e a casa de Deus, e as cidades onde as pessoas iam habitar. Alguns iam habitar em Jerusalém, mas muitos iam habitar em outras cidades. Eram cidades como se fossem assim, satélites, eram a região de Jerusalém. Então, esse momento de restauração é muito claro de que era uma restauração para essa região em torno de Jerusalém, em torno da casa de Deus. Então, o primeiro grupo que nós temos aqui é o povo em geral, alguns classificados por serem filhos de algum antecedente, né, alguém na linhagem deles, outros eram identificados pela cidade. Isso aí vai do versículo 21 até o versículo 35. 21 a 35 são o povo em geral, mas identificado por cidades. Do versículo 3 até o 20 eram identificados por descendência. Agora nós temos um outro grupo que aparece, muito importante, o grupo dos sacerdotes. O grupo dos sacerdotes é dos versículos 36 a 39. Então, nós temos várias casas, várias famílias sacerdotais, né? Esses eram um grupo muito importante. Por que os sacerdotes seriam importantes? Porque eles estavam voltando para edificar a casa de Deus. E a casa de Deus precisa de sacerdotes. Então, depois do povo em geral, nós temos a importância dos sacerdotes. Agora, o quarto grupo aqui é o grupo dos levitas. Levitas são relacionados dos versículos 40 a 42. E os levitas, primeiro fala no versículo 40, só fala de levitas, filhos de fulano, ciclano, tal. Mas depois tem dois grupos de levitas. Nem todos os levitas faziam parte desses dois grupos, mas dentro desse grupo dos levitas tinha dois grupos com funções especiais: os cantores e os porteiros.
Então, esse eram dos levitas. Em cada grupo ele dá os números aqui, né? Depois, agora, nós temos um outro grupo que aparece aqui. Nos tempos passados, não tinha esse nome identificado. Esse nome aparece no texto de 1 Crônicas 9, que eu acabei de ler aqui, quando fala em 1 Crônicas 9, 2. Ele fala que voltaram sacerdotes, levitas e servidores do templo. Eu vou ler aqui em Esdras 8 e versículo 20, nós vamos ter uma explicação de qual foi a origem desses servidores do templo, porque antes a gente não tinha nos escritos nem de Moisés e nem quando fala de Davi, não fala desse grupo de servidores do templo. Na verdade, quem eram? Quem fazia essa função? Os levitas. Os levitas que carregavam as coisas do tabernáculo, os levitas que serviam. Davi fez muitas coisas para organizar os levitas, os serviços deles e tudo, inclusive os cantores e os porteiros, né, esses que são citados aqui, tudo foi Davi que instituiu, que organizou, que colocou as funções como deveria ser, porque no tempo de Moisés tinha pouca coisa para fazer, eles tinham que desmontar e montar o tabernáculo, e os levitas que carregavam, mas nem na hora de montar mesmo, de colocar as coisas no seu serviço sagrado, os levitas não podiam colocar a mão, só os sacerdotes. Mas os levitas faziam várias coisas do trabalho mais serviçal, né, mais manual. Mas no templo, e com tudo que eles faziam, era muito mais amplo, e tinha muitos sacrifícios e muitos serviços, tinha outras câmaras, tinha muitas coisas que tinham que ser feitas. Inicialmente, a gente entende que eram os levitas que faziam. Inclusive, esse capítulo 9 de 1 Crônicas, ele fala bastante sobre as funções dos porteiros. Às vezes a gente fica pensando, puxa, por que tinha tantos porteiros? Tinha famílias de porteiros. Os cantores a gente ainda tem uma ideia melhor, porque eles eram músicos, eles cantavam louvores, eles tinham algo que Davi instituiu e que foi algo assim, muito importante. Mas os porteiros, eles eram... aqueles assim, eram uma espécie de guardas, eles guardavam a entrada, guardavam os materiais, eram responsáveis por todos aqueles vasos que nós vimos no capítulo 1, eles eram responsáveis por vigiar, por guardar, por catalogar, eles tinham uma função muito importante. Mas agora nós temos um outro grupo, aliás, nós vamos ter mais dois grupos, eu coloquei aqui servidores do templo. Mas eu vou dar os versículos. Vai do versículo 43 até o 54, é um grupo, mas está tudo aqui nesses 5. Do 43 até o 54 eram servidores do templo. Do 55 até 58 fala de um outro grupo que parece que era a mesma função, que eram os filhos dos servos de Salomão. Então, era um grupo de servidores também, né? Então, nós temos servidores do templo e filhos dos servos de Salomão, que a gente... né, e depois, inclusive, ele coloca um total dos dois. No versículo 58, ele soma os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Ele soma tudo junto. Em Esdras 8, versículo 20, só queria mostrar aqui que tem um outro texto aqui que fala sobre a origem desses servidores. Dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220, todos eles mencionados por nome. Então, aqui identifica que os servidores do templo eram pessoas que Davi e os príncipes tinham dado para os levitas. Então, o que a gente entende aqui? Que os levitas, que eram responsáveis por muitos serviços,
mas que talvez tinham se especializado mais em cantores e esses porteiros que eram, né, guardas, eles ainda tinham muito serviço de limpeza, de cuidados, quando fazia, matava os animais para sacrifícios. Então tinha muito serviço manual envolvido nisso, e Davi providenciou, e acho que Salomão depois também, que são chamados filhos dos servos de Salomão, ele deu aos levitas um grupo que poderia ajudá-los com esses serviços. Então, eles eram servos. Algumas pessoas acham que até mesmo eles podiam ser filhos de estrangeiros, pessoas que tinham sido conquistadas na guerra. Tem até um exemplo em Números, Números 31 fala a respeito de uns midianitas, né, um grupo que tinha sido vencido pelo povo de Israel, e que eles deram um grupo desses midianitas, dessas pessoas conquistadas, para fazer o serviço. Os filhos dos servos de Salomão poderiam ser também pessoas de outras nações, mas aqui eles são incluídos, eles são uma das categorias que voltou. Bom, só vou terminar aqui para a gente tirar algumas conclusões. Agora vamos ver aqui, a partir do versículo 59, nós temos um outro grupo de pessoas. No versículo 59, fala de pessoas que vieram de várias cidades, não cidades de Israel, cidades lá da Babilônia. Tel-Mela, Tel-Harsa, Querube, Adã, várias cidades, mas eles foram despertados por Deus para voltar para Israel, mas eles não puderam provar. Estou lendo no versículo 59, Esdras 2, 59. Não puderam provar que suas famílias eram da linhagem de Israel. Eles não conseguiram provar. E depois nós temos, no versículo 60, tem mais algumas pessoas, desse tipo de pessoas que não podiam. Fala até assim, filhos de três famílias diferentes. Mas aí no versículo 61 também fala de famílias sacerdotais. Então, esse número 6 também tem dois subgrupos. Tem as pessoas que não podiam provar sua linhagem. Então, eram pessoas, em geral, pessoas do povo em geral, que não podiam provar que eles faziam parte do povo de Israel. E tinha também filhos de sacerdotes. Filhos de sacerdotes. Aí fala os nomes das famílias, né? Abaías, Acós, filhos de Barzilai, tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita. Esse Barzilai era uma pessoa do tempo de Davi, mas alguém casou com uma das filhas de Barzilai, e eles buscaram registro de suas famílias, mas não puderam encontrá-los. Então nós temos pessoas aqui que não puderam provar que eram do povo de Israel, e também pessoas que não puderam provar que eram de famílias sacerdotais. Versículo 62. Estes buscaram o registro de suas famílias, mas não puderam encontrá-los, pelo que foram excluídos do sacerdócio como imundos. Eles não eram imundos como povo de Deus, mas eles não podiam provar que eram sacerdotes. Imundos, então, porque lá em Números 1, 51, tem outros textos também, mas Números 1, 51, fala que eles, quem não era do povo, dos descendentes dos sacerdotes, não podiam servir. Eles tinham que mostrar que eles tinham uma linhagem, que eram descendentes biológicos de Arão, né? Eles tinham que fazer parte da família sacerdotal. Então, eles não podiam, versículo 63, ordenou-lhes o governador que não comessem das coisas santíssimas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Se tiver um sacerdote que tem Urim e Tumim, então, se eles não podiam provar
que eles eram da família sacerdotal, eles teriam que esperar um sacerdote, e pelo registro bíblico nunca mais aconteceu isso, nunca mais. Urim e Tumim eram aquelas pedrinhas, essas luzes que acendiam e que falavam sim ou não. Então eles podiam fazer uma pergunta: fulano aqui é da linhagem do sacerdote? Então teria que ter uma luz sobrenatural, Deus respondendo. E nunca mais, né, depois que houve esse retorno a Jerusalém, não teve mais arca e não teve mais Urim e Tumim. Nunca mais teve Urim e Tumim para eles saberem se eram da família sacerdotal ou não. Mas a ideia era: olha, você pode voltar para Israel conosco, mas nós não sabemos se você é da família sacerdotal ou não, então nós vamos ter que aguardar. Vocês não podem ser considerados como limpos, no sentido membros da família sacerdotal. Ok, então aqui depois agora nós temos mais um grupo, e eu tenho um outro aqui que eu nem coloquei, mas olha só como essa lista aqui é meticulosa. Então, toda esta congregação junto, versículo 64, era de 42.360. Afora os seus servos e suas servas. Olha, tinha muitas famílias aqui, dessas que voltaram, que tinham servos. Hoje a gente fala servo ou empregado, mas naquele tempo provavelmente eles eram escravos. Então tinha servos e servas, mas dá o número desses servos e servas: 7.337. Então, somando tudo junto, que vai dar em torno de 50 mil pessoas. Então, eles tinham 7.337 servos e servas, e tinha também 200 cantores e cantoras que não são desses levitas. Eles tinham cantores que faziam parte de cerimônias, de velórios, de várias cerimônias que eles não eram cerimônias do templo, cerimônias sagradas, mas eram pessoas, e como está aqui junto com servos e servas, parece que eram pessoas que talvez ou eram servos, escravos, ou eles tinham essa função de cantar, mas não eram do grupo dos levitas. E aí tem, então, esse grupo dos servos, está aqui no fim, o último grupo, e ainda tem o grupo dos animais, que eu não coloquei aqui, mas tem o número de cavalos, mulos, camelos, jumentos, né? E tudo isso que eles relacionaram. Então, eles fizeram uma contagem, fizeram uma relação muito meticulosa de todo esse grupo que voltou. Então, hoje nós ainda vamos continuar com alguns desses temas na próxima aula, mas eu quero falar um pouquinho sobre nossas lições, o que nós podemos deduzir de tudo isso. Está no seu... Primeiro, antes de falar sobre essas conclusões, tem mais um detalhe. Essas coisas eu sei que talvez não sejam muito interessantes, empolgantes, a gente não fica inspirado, talvez, assim, mas são fatores importantes. Eu só queria falar um pouquinho sobre quem é Zorobabel e quem é Jesua, para a gente poder ter também assim, uma coisa importante que vai aparecer. Essas duas pessoas são pessoas importantes nessa história de restauração. Então vamos lembrar aqui dos últimos reis antes do cativeiro, né? Josias, né, foi o último rei que a gente tinha conhecimento assim, de ser um rei mais destacado, um rei que servia a Deus, né? Então nós temos Josias. Josias teve os últimos quatro reis antes do cativeiro foram Jeoacás, Jeoiaquim, segundo, Jeconias, neto de Josias, e depois Zedequias. Então esses foram os últimos quatro reis. 1, 2, 3, 4. 4 reis que foram os últimos reis antes do cativeiro.
3 deles eram reis diretamente filhos de Josias, mas um deles era neto, né? Então, Jeoacás, Jeoiaquim, Zedequias e Jeconias, né? Então, para a gente entender qual era a linhagem de Zorobabel, só assim, a única coisa que seria interessante a gente lembrar é que Jeconias foi o único rei que se entregou ao rei da Babilônia. Ele foi o único que se entregou ao rei de Babilônia. Esse primeiro foi para o Egito, não fala que ele se rebelou, mas Jeoiaquim se rebelou contra o rei da Babilônia, e foi no tempo dele que foi a primeira deportação. Jeconias, filho dele, se entregou como Deus queria, se entregou para o rei da Babilônia, e ele foi levado cativo. Ele foi o único que foi levado vivo para a Babilônia. Então, isso é interessante, porque é dele que vem a descendência de Zorobabel. Zorobabel vem dessa linhagem. Zedequias também se rebelou e foi o último rei, e ele foi morto, e os filhos dele. Então, não sobrou nada de Zedequias. Esse aqui, pelo menos, não conta nada dos reis dos filhos dele. Então, Jeoiaquim, que se rebelou, ele não foi abençoado, né? Não tomou uma atitude certa, mas o filho dele, que veio depois, governou só 3 meses, mas se entregou. Quando Nabucodonosor veio, foi o tempo da segunda deportação, e é dele que vem esse Sealtiel, que Zorobabel é conhecido como Zorobabel, filho de Sealtiel. Essa é, como mencionei antes, essa é a linhagem de Jesus. Exatamente, olha, se você olhar em Mateus 1, você vai encontrar essa linhagem. Esse nome Jeoiaquim, em Mateus 1, ele pula. Esse aqui é um dos nomes que Mateus pula. A gente não sabe porque alguns nomes são omitidos. Vai direto de Josias para Jeconias, em Mateus 1. Mas é dessa linhagem que vem Zorobabel, e eu só achei interessante a gente observar isso, que Jeconias foi o único que se entregou para o rei de Babilônia. Ele não resistiu, e ele viveu muitos anos na Babilônia. Ele ficou lá como prisioneiro, viveu muitos anos. Depois ele foi tirado da prisão, ele estava na prisão, mas ele foi liberado da prisão, e o rei deu a ele, ele foi sustentado, ele recebeu sustento do rei da Babilônia, e foi lá então que nasceu Sealtiel e depois Zorobabel. Então isso dá uma ideia das gerações e do tempo que eles viveram na Babilônia, né? E já Zedequias, depois que Jeconias foi para a Babilônia, aí Zedequias foi feito rei, um outro filho de Josias, mas ele se rebelou contra o rei de Babilônia e foi morto, ele e todos os filhos. Então a linhagem dele não continuou. Então isso é para mostrar como é importante a gente entender a direção de Deus, e a linhagem que Deus abençoou não foi o filho mais velho de Josias, mas foi a linhagem que Deus seguiu para trazer à luz a linhagem, né, de Zorobabel, que foi um papel importante, não como rei, mas como líder desse retorno para a Babilônia, de Babilônia para Israel, e é dali que vem a linhagem de Jesus. Agora vamos olhar também quem é o sumo sacerdote, Jesua. Isso tudo para mostrar que tem uma conexão, né? As Escrituras fazem questão de mostrar que não foram quaisquer pessoas. Deus não rejeitou a linhagem de Davi. Deus escolheu alguém que veio dessa linhagem, foi preservado. Uma coisa assim muito importante, nós vamos desenvolver esses temas na próxima aula. Estamos lançando uma base, mas assim como nós vimos na última aula,
todos aqueles vasos, utensílios do templo foram preservados. Eles foram sequestrados, foram colocados na casa dos deuses, foram, vamos dizer assim, utilizados de maneira errada, para o fim errado, mas eles foram preservados. E assim como os vasos foram preservados, de uma forma muito mais interessante, muito mais significativa, as pessoas foram preservadas. Deus preservou a linhagem de Davi. Deus preservou a linhagem dos sacerdotes. Então, quem que é esse Jesua? Ou Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote, vai aparecer aqui em Esdras e vai aparecer também em Zacarias, no livro do profeta Zacarias. Quem é esse Josué? Ele é filho de Josadaque. Josadaque é filho de Seraías. Esses nomes não são conhecidos, eu também tive que pesquisar para lembrar que a gente não guarda esses nomes. Mas se a gente voltar para 2 Reis 25, o último livro de 2 Reis, 2 Reis 25, quando Nabucodonosor veio, nessa etapa final, destruiu o templo, queimou o templo, acabou com Jerusalém, destruiu Jerusalém. Ele também, Zedequias tentou fugir, eles conseguiram pegar Zedequias que estava fugindo, trouxe de volta, tirou os olhos de Zedequias, depois matou na frente dele os filhos, né? Depois furou os olhos dele, né? E ele morreu também. Algumas pessoas também foram, o exército de Babilônia ajuntou alguns líderes, algumas pessoas principais, nobres, nem todos cita, mas esse Seraías foi tá? Em 2 Reis 25. Ele foi que eles pegaram, levaram para o rei, não sei se foi o rei ou o capitão, né? Eles foram levados para o comandante lá do exército e foi morto. Então, Seraías foi que morreu ali nessa última parte, nessa última etapa, né, da destruição de Jerusalém. Então, ele morreu, mas ele tinha um filho. E o filho dele foi levado para o cativeiro. O filho dele, então Deus preservou a linhagem dos sacerdotes. Se ele era que acompanhava o rei Zedequias, pelo menos nunca ele é citado como alguém que era fiel, então a gente até imagina que Seraías não era uma pessoa que estivesse dando ouvidos à voz profética, a gente não sabe. Claro que a morte em si não significa que era uma pessoa que não servia a Deus, que não era fiel a Deus, mas é possível que o próprio Seraías não fosse alguém que estava mantendo a fidelidade a Deus, mas como Deus preservou a linhagem dele. Então Josadaque foi para o cativeiro, isso aí está também, acho que em 1 Crônicas 6, então, né, esses capítulos de 1 Crônicas, eles têm várias informações que a gente vai buscar depois. Então, em 1 Crônicas, acho que capítulo 6, ele fala desse Josadaque que foi para o cativeiro. E lá ele teve esse filho, Jesua ou Josué. Então, as duas pessoas têm uma conexão, uma continuidade. Deus estava preservando. Então, eu só vou fazer uma das conclusões, né, na próxima aula a gente vai aprofundar mais nessas conclusões. Olha essa lista aqui. O povo em geral não tinha assim, né, são pessoas que foram preservadas na Babilônia e voltaram para Israel. Mas quando nós começamos a olhar essas 3 categorias, porque aí nós temos um grupo que não conseguia provar a sua linhagem, nós vamos falar também sobre isso depois. É uma das perguntas que eu faço para Deus: qual o significado? Qual a ligação? Lembra que eu falei agora no início da aula, eu falei sobre a descontinuidade. Jesus abriu uma porta nova, tem gentios, tem uma nova aliança,
tem coisas que parecem que tirou a primeira aliança para vir a segunda. Mas o que nós vemos na restauração é que Deus está restaurando aquilo que Ele deu. Ele não está começando uma coisa do zero. E apesar de Jesus ter trazido uma nova aliança, apesar de tudo que fala em Hebreus, que nós temos um sacerdote que não é da linhagem dos levitas, nós temos um sacrifício que não são animais, nós temos um sangue melhor, nós temos uma casa melhor. Então, apesar dessa novidade que introduz algo diferente, a Bíblia faz, o Novo Testamento mesmo, Jesus e o Novo Testamento faz muita questão de mostrar que Deus está dando continuidade ao seu trabalho, ao seu plano. E essa restauração faz questão de mostrar que são as mesmas pessoas que foram para o cativeiro, descendentes, mas é uma continuação do mesmo grupo que foi para o cativeiro, do mesmo povo de Israel. E o povo em geral, eles tinham que provar: eu sou da descendência do povo de Israel, eu sou descendente de fulano, eu sou dessa família. Eles tinham que mostrar de onde eles vieram. Eu sou da cidade de Belém, minha família veio de Belém. Eles mantiveram a sua identidade durante 70 anos. Agora imagine só, nós estamos no século 21, judeus de todas as partes do mundo voltaram para Israel depois de 2000 anos, ou 1800 anos de dispersão. Muito mais difícil que 70 anos. Mas eles preservaram, e olha só uma curiosidade, hoje para um judeu ser aceito em Israel como alguém que está retornando para a sua terra, ele tem que provar, não por genealogia, que ele não tem essas provas mais, mas ele tem que provar que ele vem de uma família que pratica o judaísmo. Hoje tem os testes de DNA, parece que eles conhecem alguns genes que identificam como o povo de Israel, mas isso não serve. Tem tantos e tantos, eu talvez tenha, quem sabe eu tenha, você tenha, genes que mostram que tem alguma ligação, em algum ponto do nosso passado houve alguém do povo de Israel, mas isso não é suficiente. Então, vamos pensar sobre isso na próxima aula. O que significa essa continuidade? Mas eu queria mostrar isso aqui, ó. Sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo. Eram grupos grandes. Essas pessoas não podiam desempenhar suas funções na Babilônia. Eram como aqueles vasos sagrados. Eles estavam na Babilônia, eles sabiam que eram sacerdotes, mas eles não funcionavam como sacerdotes na Babilônia. Eles não funcionavam como cantores. Porteiros do que na Babilônia? Servidores do templo. Até essas funções que parece que eram funções mais serviçais, né, mais manuais, eles sabiam que eram servidores do templo, mantiveram essa identidade durante 70 anos. Então, isso é uma das coisas assim, muito interessantes, como Deus preservou, como as pessoas também preservaram a sua identidade. Então, nós falamos na aula passada sobre os vasos. Os vasos podem representar funções, podem representar talentos, dons que Babilônia tem sequestrado para servir ao reino, ao sistema do mundo. Pensamos até aqueles que foram fiéis. Daniel, com todos os talentos, a sabedoria, a fidelidade a Deus, uma pessoa maravilhosa, servindo Babilônia, servindo os reis, ajudando no governo dele. Ele se manteve puro, ele não se apegou àquilo, o coração dele não era para aquilo, ele orava 3 vezes por dia em direção a Jerusalém, o coração dele era para Jerusalém.
mas os dons dele estavam sendo usados para o serviço da Babilônia. Agora pense em sacerdotes, levitas, servidores do templo, cantores, porteiros e talvez outras funções que na Babilônia não tinha sentido algum. Então é algo que nos emociona de pensar que Deus quer trazer de volta, Deus quer restaurar. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre restauração. Eu só vou dar um vislumbre, eu ia falar sobre isso hoje, mas não deu. Mas o que é restauração? Deus implanta alguma coisa. Isso que Deus implantou foi perdido, foi para dispersão, para diáspora, para cativeiro, para o exílio. E Deus traz de volta. Então, não existe restauração sem que antes tenha havido uma implantação. Deus implantou com Abraão, com Moisés, com Davi. Deus implantou princípios, Deus implantou sistemas, e vamos exemplificar mais. Mas aquilo foi perdido. Anos e anos perdidos, sem função. E Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que preserva os vasos. Então nós precisamos entender essas duas coisas. Deus abriu um capítulo novo com Jesus, mas Ele restaura aquilo que Ele implantou. E até aquilo que Ele implantou desde a antiguidade, Ele vai também restaurar. Vamos orar. Senhor, sabemos que tem muita coisa ainda para nós entendermos, para nós aplicarmos na nossa vida hoje. O que é que o Senhor está querendo restaurar? O que é restauração para a nossa geração? O que o Senhor está trazendo para nós? Nós queremos realmente fazer parte, porque é maravilhoso, é um tempo muito emocionante, é um tempo fantástico pensar que o Senhor guardou os vasos lá na Babilônia. O Senhor permitiu destruições, tem reconstrução, mas o Senhor preservou vasos, o Senhor preservou pessoas, o Senhor preservou chamamentos, o Senhor preservou famílias sacerdotais, o Senhor preservou famílias de cantores e porteiros e servidores, o Senhor preservou a identidade de pessoas que eram de Belém, de Jerusalém, de Gibeon, de tantas cidades. O Senhor preservou de famílias, descendentes de famílias, eles sabiam, nós somos de tal família, nós somos de tal cidade, eles iam voltar para aquilo que o Senhor tinha dado. E Senhor, nós estamos crendo, nós estamos ansiando por um retorno da Babilônia, um retorno desse lugar onde as funções não servem para nada, ou estão sendo usadas para algo que não glorifica o Teu nome. Nós queremos ver esse retorno que o Senhor quer trazer nesses dias. Nós oramos e desejamos e ansiamos por isso, visando uma coisa: a construção da Tua casa, para que o Senhor possa morar conosco. Em nome de Jesus. Amém.